Olá, amigos. Bom dia e abençoado sábado para cada um de vós. Aqui estamos novamente para partilhar convosco o pão da vida e notícias que estão a cumprir as profecias relacionadas com a volta de Jesus. E nós realmente estamos na contagem final da história desta terra e da volta para a volta de Jesus. Amém. Okay, so now we're looking at 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. E para isso nós vamos começar com o livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Because I'm sharing this because as we come to this final crisis, things are going to get rough, pretty bad. E eu estou a partilhar isto porque ao nos aproximarmos da crise final, a situação vai se tornar muito dura, cada vez mais difícil. And we're going to need the comfort of God. E vamos precisar do conforto de Deus. This is why I'm sharing this, because E é por causa disso que estou a partilhar things are isto. already bad here in Europe. As coisas aqui na Europa já estão realmente más. Food is super expensive. O alimento, a comida está super cara. We are facing an energy crisis. Estamos a passar por uma crise energética. Brazil is facing fertilizer shortages because they depend upon Europe. O Brasil está a passar por falta de fertilizantes, porque eles dependem do fertilizante da Europa. So they're going to face great famine crisis there. E também ali eles vão enfrentar uma grande fome. You have many countries will be implementing a digital currency from December. E muitos países, a partir de dezembro, vão implementar a moeda digital. So you're going to need Christ even more. E então vamos precisar ainda mais de Cristo. And while you may want to know all this stuff, E enquanto que nós queremos saber tudo isto que está a acontecer, I still believe that we are not fully united with Christ. eu ainda acredito que nós não estamos realmente unidos com Cristo. We still are far away from this preparation to be united with Christ. Ainda estamos longe desta preparação para estarmos unidos com Cristo. Now let's read this verse here, chapter 1, verse 3. Então vejamos 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. He is the God of all comfort. The Bible is telling us here. A Bíblia diz-nos aqui que Ele, Deus, é o Deus de toda a consolação. There's no comforter like God. Não há consolador como Deus. Nothing upon this earth can comfort you. Não há nada neste mundo que vos possa confortar. Not your work, Não no trabalho, family, no nem a friends, família, nem os no other amigos, gods, none. nem outros deuses, Not the nada. Pope, not the Fatima, not Mary, none. Nem o Papa, nem Fátima, nem Maria. Não há nada que possa, Okay. não há nada nem ninguém que possa confortar mais do que Okay, Deus. so that's why the scripture Consolar. said, "Blessed be God, Adonai, Por isso que aqui nós podemos ler and no the versículo, Father." no versículo of 3, all. bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Okay, Jesus Christ, the Senhor Jesus God, Cristo. Abba, Father, the Father of all mercies. This is Abba. O Pai das misericórdias. Quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, que ele diz Abba, Pai. And the God of all comfort. So we need this comfort in these last days. E o Deus de toda a consolação. Nós realmente precisamos deste consolo, deste conforto nestes Now, últimos verse dias. 4. Who? No versículo 4 agora, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também... Don't rush along. So he comforts us in all tribulation. Ele nos conforta, nos consola em toda a tribulação. In the past, No passado, in the present, no presente and in the future. e no futuro. Adonai will comfort us O Adonai, Deus, nos confortará, nos in consolará all our tribulation. em toda a nossa tribulação. Yeah. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Okay, so as we are approaching the final crisis upon this earth, Ao nos aproximarmos da crise final desta terra,
And so many of us who've been looking forward for these prophecies that are fulfilling now, E para muitos de nós que temos realmente estado ansiosos à espera que se cumpram estas profecias, and many of us are not ready for what's coming, mas muitos de nós não estamos preparados para o que está para vir. those who are experiencing the comfort of God Aqueles que estão a experimentar, a ter a experiência do consolo de Deus, will have to comfort those that are needing comfort. Eles That's vão what ter- the scripture is telling us here. eles vão ter de consolar aqueles que estão a necessitar do consolo. É o que a passagem aqui nos diz a Escritura. Okay, so many people are, for example, many families cannot move into the countryside to help themselves. Por exemplo, há muitas famílias que não conseguem mudar para o campo, They don't have the means. não têm os meios para o fazer. We have to be prepared to comfort them, those of us who have, and those of us who have that means. Então temos de estar preparados para consolar, para confortar esses nossos irmãos e ajudar se tivermos os meios para o fazer. In the coming crisis, Na crise que está para vir, in starvation, na fome, no finance, sem finanças, sem no money. sem dinheiro. Okay, troubles are coming on every side. We are troubled on every side. Tribulação está a vir por tudo quanto é lugar. And if we don't have this strong foundation in the Word of God now, E se nós não tivermos este fundamento, esta fundação, fundamento em Deus nestes momentos, agora, it's likely we will be shaken out. o mais provável é que seremos sacudidos. Now, many people are sitting in a church today, Muitos estão sentados na igreja hoje, but they are already shaken out. mas Most of them are already shaken out. já estão sacudidos, já foram sacudidos. A They maior are parte. not prepared for what is about to transpire. Não estão preparados para o que está para vir. And that is why the scripture is telling us we must comfort those that are in need of comfort. Por isso é que aquilo que lemos aqui na Escritura nos diz que temos de consolar aqueles que estiverem em alguma tribulação que necessitam de consolo. As we can see troubles that are coming, Ao nós vermos a situação, as tribulações que estão para vir, okay, I can't tell you, things are so uncertain. a situação está tão incerta. Every day we go to the shop, Cada vez que vamos às lojas ou aos supermercados, we come out with less stuff and more money. saímos lá com menos coisas, mas a pagar mais. You can hold a little bit of stuff in your hand. Podemos pegar nas coisas assim You don't na need a mão, bag to take it no sem ser more. preciso de um saco, nem uma bolsa. You don't need a bag now. Realmente já nem é preciso You levar nenhum spend, saco. you spend €100 and you can carry it in your hand like that. Gasta-se, por exemplo, 100 euros e não precisamos de saco, podemos sair lá com as coisas nas mãos assim. That's only the beginning. E isto é simplesmente o começo. The globalists, they are not stopping. Os globalistas não param. They are accelerating the agenda so fast. Eles estão a acelerar a agenda tão rapidamente. Events that were planned to take place in the year 2025 is now transpiring now. Eventos que eles tinham planeado para ter lugar somente em 2025, ou a partir de 2025, estão a começar a ter lugar agora. There are two things Ellen White tells us in the Great Controversy that will take the world by surprise. Há duas coisas que Ellen White escreveu no Grande Conflito que surpreenderão o mundo. Okay, one is the false Sabbath, Um deles será o falso sábado and the other one is spiritualism. e o outro é espiritualismo. Those things will bring the world under total deception, those two things. Essas duas coisas vão fazer com que o mundo caia no engano total. Okay, so they are preparing for the false Sabbath that is coming. Eles estão a preparar-se para o falso sábado que está para vir. In the coming months, they are preparing to deceive the whole world through spiritualism. E dentro de um mês ou assim, eles estão a preparar-se para enganar It's coming. To deceive The whole world through spiritualism. para enganar o mundo
através do They espiritualismo. are preparing, they have it already, the alien invasion. They are preparing this for you to deceive the whole world. Eles estão a preparar esta invasão Alien invasion. extraterrestre. Eles já têm tudo preparado e dentro de pouco tempo porão isso em ação. Okay, so they are preparing for an alien invasion. That's why Ellen White said, these two things will bring the world down. Por isso, Spiritualism and the false Sabbath. por isso é que Ellen White disse que estas duas situações, o falso sábado e o espiritualismo, elas vão fazer com que o mundo quebre, com que o mundo caia. You wait when they drop the alien invasion upon us. Esperem só para ver a invasão que irá ocorrer da extraterrestre. Okay, now I want to share with you that from the next coming event from COP27. E quero partilhar convosco agora o que estão a planear, o que sairá desta nova COP, a COP27. And this may really be the climatic event to set the stage for Sunday Law. E este pode ser o acontecimento de clímax para pôr em avento o decreto dominical. Okay, because COP26 didn't work, it failed. Porque o que eles planearam com a COP26 falhou. And they said that. E eles disseram isso. We're going to read that now. E nós vamos ler isso. Okay, so let's look at what's transpiring concerning this COP27. Então vamos ver o que é que está para acontecer com esta COP27. Okay, showing us that we are not far from great troubles. Que nos mostra que nós estamos muito longe de grandes tribulações. In the coming world deception. E do engano mundial que está a chegar. So these two things will come together quickly: the false Sabbath and spiritualism. Estas duas coisas, o falso sábado e o espiritualismo, elas estão a chegar muito rapidamente. When these two things, when they drop it on the world. E quando elas realmente, digamos, se forem lançadas no mundo, the whole world will wander after the beast. Todo o mundo se curvará perante a Now, besta. this COP27, you can see how the whole world already is uniting to follow the beast power. E nesta COP27, que irá ter lugar, nós podemos ver como é que o mundo realmente se está a juntar e a seguir o falso profeta. And the globalists, the Illuminatis, o anticristo. the globalists, the Vatican, the Jesuits, they know the way to do this is through the uniting religion together. E o mundo, o Vaticano, os globalistas, os jesuítas, eles sabem a maneira de como unir o mundo, a unir as religiões. Okay, so that's the plan in Egypt in the coming November. E esse é o plano, o plano que eles têm nesta COP27 em Egito, em novembro. Nós estamos então, podemos aqui ver, unindo o mundo para fazer o quê? Combater as alterações climáticas. E aqui nós podemos ver nesta imagem a famosa encíclica do Papa Laudato Si. That is the global leader. Esse é o líder global. He's the global leader, the one world global leader. Este é o líder global do mundo mundial. This is the man that is behind COP26. O homem que está por trás da COP26? COP27. Da COP27. He's the man behind the call to repentance. E é o homem que está por trás do projeto para chamar para o arrependimento climático. Okay. This is the man behind it. Este é o homem que está por trás disto. This is the man that will deceive the whole world. E este é o homem que enganará todo o mundo. And we are seeing now how the prominent figures from every religion will be present there. E nós podemos ver que todos os líderes prominent figures from every religion. Figuras prominentes do mundo estarão
will be ali, there in unidas. order to unite the world to tackle so-called climate change. Para que assim possa unir o mundo para o chamado para combater as chamadas alterações climáticas. E o Papa Pio XI, ele chegou a dizer: a união dos cristãos só pode ser promovida mediante a promoção do regresso à única verdadeira Igreja de Cristo daqueles que dela estão separados. Okay, and that is why that man you saw previously, he's the man that is doing it, uniting every religion together. E é isto que aquele que nós vimos no slide anterior está a fazer, unir as religiões, promover a união das várias religiões. Bringing all to the mother church, the mother of harlot. Mas claro, unir, mas trazê-las todas para se unirem à mãe igreja, à mãe das matrizes. And look at the picture, you can see how all the churches are running after the Roman Catholic Church. E aqui podem ver neste slide, nesta foto, as igrejas todas dizem ali união de políticos e religião, como é que eles estão a unir na Federação das Igrejas And you can see the other person na falsa religião. with a Bible in their hand, the remnant in the opposite direction. Com o contraste daqueles que estão todos a seguir para cima, para a Federação das Igrejas, nós vemos a Igreja remanescente no sentido contrário a segurar na Bíblia. Here is the man again. Aqui está novamente o homem To unite every religion. para unir todas as religiões, Buddhism, seja o budismo, religions of India, todas as religiões da Índia, Christianity, cristianismo, Jews, judaísmo, islamismo, Islam, all. todas elas. This man will unite all of them. Este homem, ele unirá todas elas. So that begs the question now, how far are we from the passing of a false Sabbath? Então isto traz-nos à pergunta: quão perto estamos nós, ou quão longe estamos nós, de passarem o falso sábado? Okay. And we've seen how the unification of this global pact together, this global unification of churches, Nós vemos este pacto, by the mother of harlot, ou esta união de todas as religiões, todas as igrejas e religiões in order diferentes, to save the planet. That's why they're uniting. para o objetivo é salvar o planeta, assim And estão the eles a plan dizer. is to keep Sunday, to preserve the planet. E o plano é de guardar, eles dizem, pode ser um dia qualquer da semana, mas nós devemos guardar o domingo para que assim se possa salvar o planeta, preservar o That's planeta. why the Bible tells us in Revelation chapter 17, verse 13, it says that they all have one mind. Por isso é que Apocalipse 17:13 nos diz: estes têm o mesmo intento, uma só mente, como está em inglês, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Okay, so all those that are uniting with the Pope, all those churches that are going to Egypt, November coming, Então, todas aquelas igrejas que se estão a unir com o povo, que estarão a juntar-se ao Papa em Egito, em novembro, they have one mind. todas têm uma só mente, um só intento. That's the Bible is telling us that plainly. They're going to give their power and strength to the beast, the Roman Catholic Church. E a Bíblia diz-nos claramente que eles entregarão o seu poder e autoridade à besta. Okay, every prominent figure from every denomination will be there. Então, cada pessoa prominente de todas as religiões estarão ali. I won't doubt it if Guion Diop will be there to represent the Seventh-day Adventists. Eu não teria dúvidas, não duvidaria se o Guion Diop ele estará ali para representar a igreja. Okay, so this is how they're going to work together. They all have one mind.
E isto é como eles trabalharam juntos, todos têm um só intento, uma só mente. And they're going to give their power and strength to the beast, the E- Roman E Catholic darão Church. o seu poder e autoridade à besta, à Igreja And Católica Romana. that would be a unification of church and state together. E isso seria então a união da Igreja e o Estado. Because the Roman Catholic Church is a geopolitical power. Porque a Igreja Católica Romana é uma igreja geopolítica. Religious E- power. e- Geopolitical religious power. Uma igreja geopolítica religiosa. E nós podemos ver o quão perigoso é a unificação da Igreja e Estado. E que nos Estados Unidos eles têm uma emenda para que isso não aconteça, para evitar que isso aconteça. E nós podemos ver aqui que é a primeira emenda. O Congresso não fará nenhuma lei em relação ao estabelecimento de religião ou que proíba o seu livre exercício. Okay, so they're going to make laws with no respect for any religion. Mas eles vão fazer leis sem terem em conta, seja qual for a religião. And this Agenda 2030 must transpire, these events must transpire before 2030. E estes eventos devem ter lugar antes de 2030, como temos ali a Agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável. Okay, and that's the Pope's favorite word, sustainable development. E estas são That as is duas, Sunday move, Sunday keeping. estas duas palavras são as palavras favoritas do Papa, como é que se chama? O desenvolvimento sustentável. Okay, now here's the Jesuit speaking. E aqui vemos os jesuítas a falar: reafirmamos o nosso compromisso inabalável em alcançar esta agenda, a Agenda 2030, e em utilizá-la plenamente para transformar o nosso mundo para melhor até 2030. It's coming. That's why, friends, Está realmente we a vir, don't amigos. have a lot of time left. It's coming. Por isso, meus amigos, não temos muito tempo. I don't aqui nesta even know if we're going to reach 2030. Eu nem sei se chegaremos a 2030, It's moving so fast. porque está a movimentar-se tão rapidamente. And while we're seeing all of this transpiring, E ao mesmo tempo, ao vermos estas coisas a ter lugar, what is our work in this time? qual é então a nossa obra nestes What dias? should we be doing in this time O period? que é que nós deveríamos estar a fazer durante este tempo? This is a question for us. What is our work? As we seeing the global events transpiring, Esta é a questão. Qual é a nossa obra? Qual é o nosso trabalho? Ao vermos os acontecimentos à nossa volta a terem lugar rapidamente como estão a ter. unless we are blind and we can't see. A menos que sejamos cegos e não consigamos ver. What are we called to do in this time? O que é que somos chamados a fazer neste tempo? Let's read it from the Great Controversy. Vejamos o que é que nos you diz o grande don't say conflito. I said it. Vejamos o que é que nos diz o grande conflito, e assim não podem dizer que a ideia é minha. Diz: a nossa obra, os seguidores de Cristo, à medida que se aproxima o tempo de angústia, fazem todos os esforços para se colocarem sob uma luz correta perante o povo, para desarmar os preconceitos e para evitar o perigo que ameaça a liberdade de consciência. Okay, so this is our work as we see these things happening. Esta então é a nossa obra, o nosso trabalho ao vermos os acontecimentos We a terem should lugar. make every effort. It's telling us here, every effort to give light, to disseminate light. E é que to the nos diz world. é que devemos fazer todo o esforço para dar a luz, para disseminar, para espalhar a luz. We are seeing Que achamos? the unification and the confederation of governments and religion together. Nós estamos a ver a unificação, a confederação dos governos e dos líderes religiosos. We're seeing how our religious liberty will be taken away very soon. Nós vemos o quão rapidamente a nossa liberdade religiosa será tirada de nós. Okay, so now the great controversy here is telling us that we should make every effort, every exertion to place ourselves in the proper light before the people to disarm prejudice and to avert the dangers and
that threaten the liberty of conscience. E como lemos então, nós devemos, uma vez mais, devemos fazer todos os esforços, os seguidores de Cristo, devemos fazer todos os esforços para nos colocarmos sob uma luz correta perante o povo, para desarmar os preconceitos e para evitar o perigo que ameaça a liberdade da consciência. Okay, so as we are seeing these things coming into place now, we should be disseminating light all over. Então, ao vermos todos estes acontecimentos fazerem parte, encaixarem no puzzle e cumprirem as profecias, devemos então disseminar esta luz, espalhar esta luz. We should be letting the people know that what is going to happen, what is coming. We don't wait until it happens and then say something. Devemos então dar a conhecer às pessoas o que está para vir. Não deveríamos estar à espera que acontecessem para depois falar com elas. That's why the Bible tells Jesus himself speaking says that we should speak. Por isso é que Jesus, ele próprio disse, deveríamos falar. Jesus, we spoke about this in the week, the evil servant and the wise servant. Nós durante a semana falamos sobre isto, o bom servo e o mau servo. The evil servant, the wise servant is giving meat in due season. This is the wise servant. This is Matthew 24, verse 45 to 51. Em Mateus 24, 45 a 51, nós podemos ver quando fala do servo bom e do servo mau. E o servo bom, ele dá o alimento no momento certo. And this is the time to give meat in due season. E este é o momento de realmente dar o alimento no momento certo. And Jesus commanded the wise servant. E Jesus, you can read that parable. Nós podemos ler essa palavra, vocês podem ler essa parábola. Jesus, ele comanda. Jesus, ele dá um aval ao servo bom. Okay, and Jesus, the evil servant, he'll be thrown out into a lake of fire when gnashing of teeth. Mas o servo mau, aquele que diz: "O Senhor tarde virá", ele irá ser lançado para o fogo, onde haverá o ranger dentes. The evil servants sit back in the church on the pulpit and give love messages. O mau servo, ele senta-se na igreja no púlpito a dar mensagens de amor. He's so blind, he doesn't even know what's transpiring. Ele está tão cego que nem sabe aquilo que está a ter lugar. He doesn't warn the people. Não avisa, não dá o som, não avisa o povo. He's not doing this work here that is written in great controversy. Ele não está a fazer aquilo que está escrito no grande conflito. Disseminating the light so quickly. A disseminar a luz rapidamente. As we are seeing the time of trouble that is approaching. Ao vermos o tempo de tribulação de angústia que está a chegar, está a aproximar. The evil servant doesn't even know that a time of trouble is right before him and his followers. O servo mau nem sabe que o tempo de tribulação, de angústia, está cada vez mais próximo. The evil servant sit back and said, "My Lord delayed his coming." O servo mau, ele relaxa, senta-se e diz: o meu Senhor, ele tarda. Let me work some more, make some more money. Deixa-me trabalhar mais, fazer mais dinheiro. Yeah, Jesus is coming, but let's go to the beach. Jesus está a chegar, mas vamos nos divertir, vamos à praia, vamos fazer coisas. Let me send my children to university. They can study well so that they can get a job. Yeah, but Jesus is coming here. Deixa-me mandar os meus filhos à universidade a ter os seus bons trabalhos. Jesus está a vir, sim, está a vir. Mas o meu Senhor está a vir àqueles dias. He doesn't understand the time that we are living in. Não compreende o tempo em que estamos a viver. That's the evil servant. Esse é o servo mau. And he cannot disseminate the right information at this time that we are living in. E ele não consegue disseminar a informação certa dos tempos em que estamos a viver. Okay, and we studied last night that the first church, Ephesus, the thing that Jesus hated in that church was the unification with Babylon, with false pagan religion. E nós ontem estivemos a estudar um pouco sobre a igreja de Éfesos, em Apocalipse,
E a coisa que Deus mais aborrecia, que Deus mais aborrece, o que eles, naquela altura eles aborreceram também, mas o que eles aborreciam e que Deus também aborrece é a unificação da Igreja e do Estado. Jesus hated the deeds of the Nicolaitans. Como ali diz, Jesus ele odiava, a palavra em inglês odiava, as obras dos Nicolaitas. Which is spiritualism Que é, entre várias coisas, o espiritualismo and the unification of religion, what you call ecumenism. E a unificação da religião, Estado e comunismo. And as it was in the days of the disciples, e tal como aconteceu nos dias dos discípulos, nessa altura, so it is today. É o que está a acontecer agora. That's why they're going to gather in Mount Sinai in Egypt to unite together. Por isso é que se vão reunir no Monte Sinai, no Egito, para unificar. But Jesus says he hates that. Mas Jesus, ele disse, ele odeia isso. Because it doesn't bring the truth. It unites with false paganism and false religion. Porque não traz a verdade, simplesmente ela unifica com falsas doutrinas de paganismo. Okay, so we must be disseminating light at this time. Então, nos dias em que estamos a viver, deveríamos estar a disseminar luz. That is our work. That is our work in this time. Essa é a nossa obra neste tempo. And whoever is sitting back and relaxing, e quem quer que seja que esteja simplesmente a relaxar, and not disseminating this light, e não disseminar esta luz, and preparing the people e a preparar as for what is pessoas about to transpire, para aquilo que está prestes a acontecer, then they have become an evil servant. então estão a tornar-se servos maus. Any Seventh-day Adventist, this is not just a leader. Qualquer adventista do sétimo dia, não é somente os líderes, mas qualquer adventista do sétimo dia, Any Seventh-day Adventist, anyone, seja quem for, wherever onde quer que esteja, qualquer adventista do sétimo dia, if you are not doing this work, se nós estivermos a fazer esta obra, you are evil, wicked, slothful servant. Matthew, what? Somos. No, you are evil, I wicked, know, slothful servant. I know, but I can't remember the words said in Portuguese. You are evil. Any Seventh-day Adventist. Qualquer adventista que não esteja a dar esta luz, a disseminar a luz, a verdade, será comparado ao servo mau, que é o servo mau e preguiçoso, evil, wicked, slothful, malvado e preguiçoso. That might be a bit too strong for you. Talvez seja uma coisa muito forte, mas é a verdade. You are evil, wicked, slothful servant. Somos o servo mau, malvado e preguiçoso. Okay. So we must be disseminating the light. This is our work right Por isso now. temos de disseminar a luz. Essa é a nossa obra. And exposing Babylon. E expor a Babilônia. Babylon. Nós temos de expor a Babilônia. And that you see what is going to transpire in November is the work of Babylon. Porque aquilo que está para acontecer em novembro no Egito é a obra da Babilônia. All right. Let's look at some more. Read some more. We're going to read some now. Vamos ler alguns artigos em relação a esta COP27 que terá lugar no Egito em novembro. Eu vou começar aqui na que está em vermelho. Este novembro, os líderes mundiais reunir-se-ão ao longo da costa daqui em Sharm el-Sheikh para tentarem martelar mais um plano climático. Hold on. Because it's another plan. That's what they said. Because COP26 didn't work. E como diz, mais um plano, porque mais um outro, porque o da COP26 não funcionou. Para um futuro demasiado distante que milagrosamente já foi implementado com sucesso no Vale de Arava. E aqui vocês podem continuar a ler o porquê que é sucesso, porque durante o dia eles simplesmente dependem da luz solar. And by the year 2025, é verdade, e em 2025, então o que estão a planear no Vale de Arava é que em 2025 será iluminada noite e dia apenas com energia solar. In other words, by the year 2025, they are saying Sunday will be already implemented. Então o que eles estão a dizer é que até o ano 2025 o decreto dominical terá sido implementado. Okay, they don't call it lei dominical. Eles, claro que não chamam isto lei dominical. Okay,
when they present it to the White House, or what do you call the White House? Okay. When the Congress in the United States, they don't say lei dominical. They won't present it as lei dominical. Claro que ao trazer isto ao Congresso, a Casa Branca, ao Congresso dos Estados Unidos, eles não vão apresentar o plano como o decreto dominical. It'll be some other name. Será outro nome, de certeza tem a ver muito com as alterações climáticas. It could be a climate day of repentance, they could call it. E poderiam chamá-lo um dia climático de arrependimento, e vocês vão ver as palavras que estão aqui a ser usadas. But by the year 2025, they say it must already be there. Mas até 2025 já deve estar, já deveria lá estar. It will be all solar power, they're saying. So in other words, no more fossil fuel and the earth will be saved. Então, tudo será com energia solar, não haverá mais os fósseis, combustíveis fósseis, e então vai-se salvar a Terra. How this is going to be done is to preserve a day which is Sunday. E isto vai ser feito também através de preservar um dia, será o domingo, mas vocês vão já ver. Então, há muito. A humanidade está a perder a corrida para vencer as catastróficas alterações climáticas. Passando para baixo, pronto, aqui diz, no entanto, o sucesso solar da região Arava serve como uma reprimenda profética para aqueles que afirmam que a energia verde a 100% não é tecnicamente viável, economicamente vantajosa ou levaria décadas. A tecnologia e a economia estão aqui, falta a liderança moral climática. E então vamos aqui. So we're going to see who this leader is. Então vamos ver quem é este líder. A esperança climática pode não vir no 27º Encontro de Líderes Mundiais sobre o assunto, mas sim de um lugar próximo de um poder espiritual supremo. Um grupo entre nós, sob os auspícios do Centro Interreligioso para o Desenvolvimento Sustentável, lembram-se estas palavras que o Papa gosta imenso, desenvolvimento sustentável, e do Instituto Interreligioso Elias, reuniu-se recentemente no Monte Sinai para visionar a mensagem de esperança e transformação que as religiões podem oferecer à humanidade. Notice that they're going to transform every religion. Eles vão transformar todas as religiões. Adapt to this. E todas as religiões vão transformar, mas também eles vão ter de se adaptar a isto. Okay, that's what they're saying there. É o que eles estão a dizer. A visionar a mensagem de esperança e transformação que as religiões podem oferecer à humanidade enquanto lutamos com os desafios da justiça climática. As religiões transformarão, mas elas também terão de ser transformadas. This is one of the ideas now they're coming with. Watch it. E isto é uma das ideias. Vejamos qual é uma das ideias que eles têm. Uma das ideias foi voltar aos 10 mandamentos dados no Sinai. E depois o jornalista ele vai escrever, sumarizar um pouco o que são os 10 mandamentos. So they're going to be returning to the 10 commandments. Então, o interessante, eles querem voltar aos 10 mandamentos, digamos, mas o interessante é que eles são 10 mandamentos, 10 mais 1. Okay, so who is the global leader? They're saying the world is lacking global leader. O mundo está com falta de um líder global, mas quem é que eles têm como líder global? This is the United Nations telling us who this global leader will be. E isto aqui é o que são as Nações Unidas que nos estão a dizer quem é que será, quem é que é e quem será esse líder global. Vejamos, a verdadeira vantagem é que existe uma lacuna óbvia na liderança global. O Papa assumiu admiravelmente esse papel, mas é notável o quanto dependemos agora de uma pessoa que ascendeu às fileiras de uma instituição conservadora como a Igreja Católica. Teria sido melhor se a mesma mensagem tivesse vindo de alguém como o secretário-geral da ONU? Talvez sim, mas teria caído em ouvidos. He himself is a Jesuit. This one. O secretário-geral é jesuíta. Okay, so he's telling us who this global leader will be, and it's no other than Pope Francis. E aqui está-nos a dizer realmente quem é que é e será este líder global.
líderes mundiais devem dar ouvidos a quem? Ao Papa no que respeita às alterações climáticas. That's the global leader, and everyone must O listen. líder global, como é que diz? Líderes mundiais devem dar ouvidos ao que ele diz. E agora aqui é um dos mandamentos que eles têm, os mandamentos climáticos. Como eu disse, são 10 mais 1, como eles põem isso. Okay, so they have the 10 commandments, that they must return to the 10 commandments. Então lembra-se que eles disseram que se That's devia one of the voltar aos ideas. 10 mandamentos. Essa é a ideia. Now we didn't put all, but we put the fourth one, and this is what they say. Nós só colocamos um, que é guardar o sábado. They said so. Eles And próprios disseram. their Sabbath is Sunday. E nós sabemos que o sábado deles é o domingo, apesar que aqui vocês vão ver outra palavra, diferentes dias, mas aqui diz, as emissões descem 30% durante o sábado, todas as semanas em Israel, e são quase nulas no Yom Kippur, que é o dia da expiação judaica mais sagrado do ano. Um dia de descanso semanal global sem carbono poderia reduzir as emissões do mundo em 1/7 e pode ser observado por diferentes comunidades religiosas em diferentes dias. Mas sabemos que eles não ficarão contentes. Cada religião observa o seu dia, mas é um caminho andado para o falso sábado. Regresso ao Monte Sinai. E isto é um apelo profético para a justiça climática e cerimónia de arrependimento, aquilo que estava a falar antes. Eles podem vir ao Congresso como isto será um dia de arrependimento. As palavras deles. E quando é que isto vai ter lugar? Domingo, dentre todos os dias, domingo, 13 de novembro de 2022, no Monte Sinai, e em paralelo com a COP27, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. You know, it's interesting that God, He held it back for one more year for us. É interessante, Because if they had their way in COP26, we'd have been worse off today. é interessante ver e alegremente podemos ver o que Deus está a fazer, o que Ele ainda está a segurar um pouco, ainda está segurando as rédeas, porque se Deus tivesse deixado as rédeas, ia deixar de acontecer aquilo que eles tinham planeado, planear em o ano passado, na COP26, as coisas estariam muito piores neste momento. So that's why we are to thank God that He gave us one more year again. Por isso é que temos de agradecer a Deus por nos ter dado ainda mais um ano. Aqui, na segunda frase do primeiro parágrafo, diz-nos: as comunidades religiosas e os líderes religiosos têm um papel, comunidade religiosa e líderes religiosos têm um papel fundamental a desempenhar na abordagem das alterações climáticas e da justiça climática, o que requer uma profunda transformação dentro da sociedade. E no segundo parágrafo nós podemos ver aí, uma vez mais, a frase cerimónia de arrependimento climático interreligiosa. Depois vocês podem ler, eu vou deixar aqui para vocês podem parar de vídeo e ler. Durante o fim de semana de 12 a 13 de novembro estão planeadas poucas discussões ou atividades oficiais na COP27. Isto proporciona um momento importante em que a atenção dos meios de comunicação e dos participantes pode ser voltada para as mensagens climáticas interreligiosas e para uma visão transformadora. No domingo 13 de novembro, os líderes religiosos voltarão ao Monte Sinai, uma montanha cuja memória e significado são grandes, como um lugar de revelação na consciência coletiva de quem? Do cristianismo, judaísmo, islamismo, e não param por aí, eles dizem, e outros. Como um espaço profético, como um antigo espaço sagrado, era um local da experiência profética e recebia a mensagem de Deus. Nós vimos ao Sinai num movimento de arrependimento e busca. E como ali diz no final, neste espírito, os parceiros do projeto reunirão os principais líderes religiosos das principais religiões do mundo para se reunirem no Monte Sinai, para se empenharem numa primeira cerimónia de arrependimento climático e para lançarem um profético apelo interreligioso à ação justiça climática
que isto quer dizer os 10 mandamentos universais. Leiamos este último parágrafo. A originalidade do apelo na compilação dos melhores ensinamentos de todas as religiões em apoio da justiça climática inspira-se nas grandes figuras proféticas associadas ao Monte Sinai. Ensinamentos e ideias espirituais são destacados de modo a ajudar as comunidades religiosas e a humanidade em geral a abrir os seus corações à mudança para a nossa sobrevivência coletiva. A cerimónia será inspirada em liturgias. Interessante esta frase. A cerimónia será inspirada em liturgias, leituras e nas tradições musicais de diversas religiões. E o evento irá incorporar exemplos concretos de como as comunidades religiosas estão a enfrentar ativamente o desafio climático e apresentará iniciativas concretas que traduzem as práticas espirituais mais vastas em ação. Nós então podemos ver as religiões principais que nos dizem aqui a unirem-se para chegar a um acordo, colocar em prática estes 10 mandamentos universais para haver uma sobrevivência nesta terra. Music was one of the one of the things that they used in Babylon. E nós sabemos to deceive the people. A música foi usada na Babilónia por Nabucodonosor para enganar o povo, as pessoas. So you remember, if you go back to COP26, you remember that they used the climate change activists to try to get their agenda, but it didn't work. Lembram-se, o ano passado, na COP26, que tentaram usar os ativistas das alterações, os ativistas das alterações climáticas estavam lá, aqueles prominentes ativistas estavam lá na COP26, mas não funcionou. So they came up with another plan. Agora tem um outro plano. The plan is to unite all the religions to fight against climate now. E agora o plano é unir todas as igrejas, juntamente, como vemos com a ONU, together with the activists. E junto com os ativistas agora para combater estas alterações climáticas. So everybody's united now. Então todos agora vão estar unidos. To repent for this world, for the earth. Para que haja um arrependimento como é que estão a tratar a to Terra. Save the planet. E assim poder salvar o planeta. And the objective is to keep Sunday in order to save the planet. E o objetivo é guardar um dia, domingo, para salvar o planeta. So how far are we from a Sunday law? Então quão longe estamos nós? If they are saying that by 2025 this must be implemented, se eles estão a dizer que até 2025 isto tem de ser implementado, then you better think about it carefully. Então seria bom pensarmos bem nisto. God could either hold it back again. Deus poderá segurar as rédeas uma vez mais, ou então, desta vez, começar a soltá-las. So, it is important now for us to do our work to disseminate the light quickly. Então é importante para nós fazermos a nossa obra agora, disseminar a luz que Deus nos deu. That liberty of conscience will be taken away soon. Porque a liberdade religiosa dentro em breve desaparecerá aqui da Terra. 27, they're going to make some laws to protect Sunday. Porque a partir desta COP27 vão começar a fazer leis para proteger este dia de descanso. And as I said before, they won't present it as a lay dominical, but they will present it as keeping Sunday to protect the earth. E como disse not to do anything on Sunday and go to church to cut carbon emission. E como disse antes, eles não irão apresentar isto como um decreto dominical, por assim dizer, mas como eles estão aqui a dizer, talvez um movimento de arrependimento para se poder implementar, guardar um dia e assim cortar as emissões dos gases. Dos gases. Alright, so get ready. Então, preparem-se. The end is near, Jesus is coming soon. O fim está próximo, Jesus está prestes a voltar. We're not too far away from Jesus' soon return. Não estamos longe da pré-volta de Jesus. These events will escalate rapidly.
E estes acontecimentos, eventos, eles vão ter lugar muito rapidamente You know, I e cada believe, vez mais fortes. okay, from next year onwards, you're going to see. You think this year was bad, but wait till next year comes. Vocês pensaram que este ano já foi mau, o ano passado, desde 2019 até agora tem sido mau? Esperem para o que está para vir a partir do But do fim remember deste the ano, a verse partir do again, próximo. it's in 2 Corinthians chapter 1. Mas Remember lembremos-nos do versículo de 2 de Coríntios, capítulo that 1, God, que vejamos o versículo novamente 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. okay, so while these tribulations are coming, Então, ao presenciarmos e ao experimentarmos estas tribulações, don't give up. não desistamos. E para que Ele nos consola, para que também possamos consolar os que estiverem em algumas tribulações, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, de Deus. And yeah, so comfort those that are weak, Consolemos, confortemos que eles lift estão them up in fracos, spirit, lift up them before Christ, levemos-los perante Cristo Help em them. espírito. to get out of the cities quickly if you can. E ajudarmos uns Okay, aos outros places. a que aqueles estão na cidade possamos ajudar aqueles que têm possibilidade de levar outros também para ajudar outros a sair da cidade e para o campo. Okay. Prepare places for people. Preparem aqueles que têm possibilidade de lugar para ajudar aqueles que não têm possibilidade de fazer. If you are planting in your land, plant a lot of fruit to help others. E se têm terreno, se estão a plantar, têm as vossas plantações, façam o suficiente, plantem o suficiente, semeiem o suficiente para poder ajudar outros. Okay, there was an article that came out yesterday Houve um artigo que saiu ontem from the director of the IMF, do diretor do Fundo Internacional Monetário and she said that things is about to now get bad. e ele disse que agora as coisas realmente vão ficar mal. You have seen nothing yet, she said. Ela disse ainda não se viu nada. Remember, they are all Jesuits. E lembramos, são todos jesuítas. She was giving this lecture at a Jesuit university Ela estava yesterday a dar with all the Jesuits there. esta palestra numa universidade jesuíta com todos os jesuítas lá. And she was saying, get used to this normal because nothing is going back to normal. E ela disse, habituem-se a esta normalidade porque não vai voltar nada normal. And she also mentioned, prepare for great starvation. E também mencionou, ela também fez menção para nos prepararmos para uma grande fome. Okay, this is the IMF director speaking E esta é a diretora do Fórum Internacional Monetário, in a conference in the Jesuit University na Universidade Jesuíta, with all the Jesuits. com jesuítas ali. Mas lembremos-nos e é com este versículo que eu costumo também confortar a mim, as palavras de Jesus, quando ele diz, quando vocês virdes estas coisas acontecerem, e eu já sei que já repeti noutros vídeos, mas quando virdes todas estas coisas acontecerem, não se turbe o vosso coração, mas regozijai-vos porque a vossa redenção está próxima. Que Deus vos abençoe.